Bom dia a todos. Como as meninas já devem ter explicado, eu não pude comparecer na apresentação do seminário por questões de saúde, então eu decidi encaminhar minha apresentação através de vídeo para não prejudicar a equipe. Nossa equipe ficou responsável por abordar o tema a mídia como sujeito das políticas públicas, e eu vou fazer a introdução do trabalho, né? Um dos nossos objetivos é refletir sobre a transformação no campo das políticas públicas que foram originadas a partir da expansão das mídias. Essa palavra mídia, ela é mais utilizada nos estudos que relacionam os campos da comunicação e da política e da comunicação e da economia política. As pesquisas brasileiras que constituíram a subtemática comunicação e política, elas tiveram seu ponto mais emblemático, principal, né, nas análises sobre as eleições presidenciais de 89, que foi a partir do fenômeno do Collor de Mello que os acadêmicos de diversos campos de conhecimento passaram a reconhecer a importância da comunicação de massa no processo político brasileiro. A época que a mídia nomeou o Fernando Collor de Mello como caçador de marajás, e há quem diga que, inclusive, foi a mídia que colocou ele na presidência e também o tirou da presidência. Foi nesses estudos aí multidisciplinares entre comunicação e política que essa palavra mídia ganhou destaque, sendo empregada em análises que pretendiam explicar o poder institucional e de representação dos meios de comunicação no mundo político da atualidade. Então, com a consolidação de uma comunicação de massa, os meios de comunicação deixaram de ser entendidos como canais e passaram a ser vistos como potenciais construtores de conhecimento, responsáveis também pelo agendamento de temas públicos e formadores de compreensão sobre o mundo e a política. Lima articula uma definição bem precisa do que a mídia significa hoje nos estudos a que a gente está se referindo. E ele esclarece que há uma íntima conexão entre comunicação e mídia. Segundo ele, mídia pode ser entendida como conjunto de instituições que utiliza tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Vale dizer que a mídia implica na existência de um intermediário tecnológico para que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto, a ser uma comunicação mediatizada. Este é um tipo específico de comunicação que aparece tardiamente na história da humanidade e se constitui em um dos importantes símbolos da modernidade. Duas características da mídia são a sua unidirecionalidade e a produção centralizada e padronizada de conteúdos. Concretamente, quando falamos da mídia, estamos nos referindo ao conjunto das emissoras de rádio e televisão, de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa. Lima vem lembrar também que a maioria das sociedades contemporâneas pode ser considerada como centradas na mídia. Elas são sociedades que dependem da mídia mais do que, como outrora, dependiam da família, da escola, das igrejas, dos sindicatos, dos partidos políticos. Essa dependência da mídia é também para a construção do conhecimento público, que vai possibilitar a cada um dos membros a tomada cotidiana de decisões, inclusive as decisões políticas. Então, a gente percebe que hoje, como Lima fala, né, ao invés de, como antigamente, as pessoas iam buscar as referências na família, nas igrejas, nos partidos políticos, hoje é a mídia que vai dar essa base para as pessoas tomarem suas decisões. Passando um pouco aqui à frente, sabe-se que nas políticas públicas atuam diferentes sujeitos, cada um motivado por causas distintas que exercem diferentes campos de poder. A mídia aqui, ela exerce um papel bastante peculiar, na medida em que consegue exercer filtros subjetivos no seu papel de intermediação, de modo que acaba por se transformar também em sujeito no processo de políticas públicas. Então, a mídia ela consegue tanto ser o intermediador como um sujeito de políticas públicas. Como vem nos lembrar Osanira Silva e outros, o processo das políticas públicas é assumido nos seus diferentes momentos por uma
diversidade de sujeitos que entram, saem ou permanecem nele, orientados por diferentes racionalidades e movidos por diferentes interesses, fazendo do desenvolvimento das políticas públicas um processo contraditório e não linear. Então, esses sujeitos, eles interagem por meio de espaços diversos no exercício dos seus campos específicos de poder. O que se percebe em relação à mídia é a sua posição de ambiguidade, pois ela é responsável tanto por prover o espaço de intermediação entre os outros sujeitos, como também por atuar como sujeito na medida em que participa ativamente desse processo. Se eu destacar ainda que, como sujeito dos processos das políticas públicas, a mídia, que assume relevante papel no que se refere à visibilidade dos problemas sociais, pode criar espaços de acompanhamento do processo das políticas públicas, sobretudo de sua formulação e da implementação de programas. De modo, então, que a mídia configura-se como sujeito de políticas públicas quando imprime posicionamentos seus ou de sujeitos específicos nas relações mediadas por ela. Entretanto, na maioria dos casos, o que a gente vê é que a mídia não apresenta posicionamentos autônomos, e sim os posicionamentos dos sujeitos que estão dela se utilizando. Vou fazer aqui um parênteses para falar um pouco da internet, porque ela veio mudar um pouco dessa visão tradicional da mídia. Na contramão dessa lógica das mídias tradicionais, está a internet, que, através do que Castro chama de redes informacionais, possibilita a modificação não apenas das relações entre os sujeitos, mas também da capacidade de organização de alguns sujeitos das políticas públicas, como os grupos de pressão, movimentos sociais e outras organizações da sociedade. As redes informacionais vêm para revolucionar as relações sociais, na medida em que os papéis do emissor e do receptor podem alternar entre os sujeitos ao longo do processo comunicativo, de uma forma mais ampla e imediata. Nesse tipo de rede, cada indivíduo pode atingir todos os outros ao mesmo tempo, em que pode ser igualmente atingido por eles, de forma gratuita e sem os filtros subjetivos da mídia tradicional, Porque cada pessoa que vai fazer sua leitura daquilo que está tendo acesso. Como nos lembra Rua, em 98, finalmente, embora não atue diretamente, não se pode ignorar o papel da mídia. No caso, ele está falando do papel da mídia nas políticas públicas. Principalmente os jornais, a televisão são importantes agentes formadores de opinião que possuem capacidade de mobilizar a ação de outros atores. Na verdade, principalmente a televisão tem um grande poder de formar a agenda de demandas públicas, de chamar a atenção do público para problemas diversos, de mobilizar a indignação popular, enfim, de influir sobre as opiniões e valores da massa popular. Entretanto, esta é frequentemente uma disputa desigual entre os sujeitos que quase sempre dispõem de frações diferenciadas de espaço na mídia. Portanto, a capacidade de interferir na formação da agenda pública é influenciada, em parte, pela oportunidade de difundir seus posicionamentos por meio da mídia, o que favorece quase sempre sujeitos vinculados ao poder público e à iniciativa privada. Então, nesse cenário, os sujeitos vinculados aos grupos de pressão, movimentos sociais e outras organizações da sociedade dispõem de pouca ou nenhuma oportunidade de difusão de seus posicionamentos, restando-lhes apenas alternativas como o sistema público de televisão e comunicação, que no caso brasileiro ainda é pouco difundido, ou ainda as redes informacionais e as manifestações populares em espaços públicos, como forma de dar vazão às necessidades reprimidas da população. Então, do que a gente pode verificar aqui, uma gradual dissolução do despotismo midiático das demais instâncias da mídia. Não que a internet ela vai conseguir anular ou substituir os demais meios de comunicação de intermediação social, mas ela com certeza vai conseguir incrementar nas relações sociais, As relações sociais dando oportunidade a todos para ampliar o seu poder de atuação. Então, portanto, sujeitos das políticas públicas, tais como os grupos de pressão, movimentos sociais e outras organizações da sociedade, vão encontrar nas redes informacionais, na internet, nas redes sociais,
uma forma mais eficiente de ampliar seu poder de articulação interna. Ao mesmo tempo, a capacidade da mídia tradicional, como espaço de intermediação entre sujeitos da política pública, se altera, perdendo gradualmente sua posição de centralidade no âmbito comunicacional, bem como observando declinar lentamente seu poder de persuasão. Bem, gente, essa foi minha contribuição ao trabalho. Agora eu vou passar a fala para as meninas. Muito obrigada. Há um tempo atrás, você só tinha a mídia tradicional, rádio, televisão, jornais, emitindo a mesma opinião. Era o que a gente chama de pensamento único. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma gama de milhões de pessoas que recebem diariamente informações diferentes daquela do pensamento único. Isso tem incomodado muito eles, tem incomodado muito aqueles setores que não só disseminavam, como queriam passar a sua imagem da realidade brasileira, que na verdade sempre foi bem diferente daquela que eles propagavam. Mesmo na época que existiam jornais, para ter um paralelo, por exemplo, na época de Getúlio e Jango, você tinha toda a concertação de mídia, rádio, televisão e jornais contra os governos progressistas, e você só tinha a última hora que fazia o contraponto. Em 64 a mesma coisa, por isso é que eles deram um golpe de Estado em 64 e nadaram de braçada, se consolidaram. Só começaram a ter problema quando os setores intelectuais, artísticos, se juntaram com os setores operários para resistir e constituir a democracia. Dessa vez não, a reação a esse golpe midiático, parlamentar, empresarial foi imediata. Hoje nós conseguimos colocá-los a nu, esse golpismo, em tempo real.